Sebastian garante a João que só queria beijar Lupita, mas admite que ela interpretou suas intenções de forma diferente. Ao ser confrontado, Sebastian confessa que deseja uma relação mais íntima com Lupita, mas ressalta que só pretende avançar se ela também quiser, deixando claro que não é um monstro. Ele demonstra receio de que Lupita comece a odiá-lo e pede ajuda de João com algo que ele vai solicitar. Enquanto isso, no hospital, Amparo chega e é recebida com um suspiro contido de Fausto, que se afasta ao vê-la. Amparo aborda Daniela, perguntando sobre Isabela, e explica que soube do acidente por meio de seu irmão. Daniela agradece a presença e informa que ainda aguardam novidades, embora a menina esteja estável, mas sem recobrar a consciência. Memo, surpreso com a chegada da irmã, se aproxima e Amparo aproveita para entregar roupas, supondo que ele estivesse molhado após pular na piscina. Fausto, por outro lado, não esconde seu desdém e questiona Daniela o excesso de preocupação dessas pessoas com Isabela, como se ela fosse parte da família. Daniela, irritada, repreende-o, pedindo respeito e destacando que aquelas pessoas são extremamente generosas. No restaurante, Gabi, Lupe e Leonardo demonstram ansiedade enquanto aguardam notícias de Isabela. Amparo finalmente responde às mensagens de Leonardo, informando que a menina está estável. Pouco depois, Lupe perde o fôlego ao ver Sebastian chegando acompanhado de João. Gabi cumprimenta João com um beijo e pergunta por que trouxe Sebastian. João explica que ele está arrependido e deseja se desculpar com Lupe. Sebastian pede para falar com Lupe e, jurando pelos lêmures de Madagascar, garante que veio com as melhores intenções. No hospital, Memo comenta com Amparo que ela está muito alterada, percebendo que as pessoas ao redor não compreendem a presença deles ali. Ele confessa estar tentando controlar sua própria ansiedade, quando na verdade sua vontade é invadir o quarto para ver a filha. De volta ao restaurante, Lupe concede 2 minutos para Sebastian se explicar. Ele admite estar abalado com o ocorrido e compreende que ela esteja furiosa, mas esclarece que não está ali para pedir perdão e sim para convencê-la a retornar ao trabalho. Ele afirma que se ela quiser, pode ignorá-lo até que a camada de ozônio se recupere, mas insiste para que não perca a oportunidade de realizar seu sonho. Enquanto isso, João fica surpreso ao descobrir por Gabi o acidente da sobrinha. Leonardo mostra a localização do hospital e João sai correndo sem esperar por Sebastian. Gabi quer acompanhá-lo, mas Leonardo a impede, argumentando que Amparo ficaria furiosa. Lupe, magoada, diz a Sebastian que ele sabia o quanto trabalhar naquela empresa era importante para ela, mas que não voltará, pois ele se aproveitou da situação para forçá-la a beijá-lo. Sebastian tenta se justificar, afirmando que suas intenções foram boas, mas admite ser um idiota e sempre estragar tudo. Ele tenta se aproximar, mas Lupe mantém sua posição firme e o impede. Sebastian, derrotado, se dispõe a sair de sua vida para sempre, mas implora para que ela não abandone o trabalho. Ele se afasta, deixando Lupita pensativa. Ao sair, Sebastian encontra Zé Maria com uma tartaruguinha. O menino explica que está levando o animal para a aula sobre espécies em extinção. Sebastian elogia por aprender desde cedo a cuidar do planeta. Em seguida, ele diz que as tartarugas são mágicas e compartilha uma história sobre um imperador chinês que curava todas as doenças com pó de casco de tartaruga, deixando Zé Maria reflexivo. Úrsula desperta Macário e o confronta sobre o progresso em sua missão. Ele explica que ainda está investigando, mas ela o repreende ao vê-lo parado. Macário revela que Memo e Amparo estão no hospital porque a filha de Daniela sofreu um grave acidente. No hospital, João chega e Daniela demonstra alegria ao vê-lo. Amparo entrega a Memo o escapulário que pertenceu a Martina, pedindo que ele o coloque em Isabela como proteção. Em seguida, despede-se de Daniela, garantindo que continuará rezando pela recuperação da menina. Mais tarde à noite, Daniela insiste para que João vá para casa descansar, já que tem treino no dia seguinte. Ele se despede. Fausto sugere a Daniela que ambos deem um rápido pulo em casa para ele tomar banho, mas ela recusa, decidida a permanecer no hospital até que a situação de sua filha melhore. No entanto, não se opõe que ele vá. Observando Fausto partir, Daniela reflete com tristeza. Ao mesmo tempo, percebe que Memo continua firme, visivelmente preocupado.
Daniela sugere que Memo também vá descansar, mas ele recusa, afirmando que não a deixará sozinha. Ela comenta que Úrsula deve estar esperando por ele, mas Memo pede que ela não se preocupe. Daniela pondera que quando Memo for pai, entenderá que ter filhos torna as pessoas simultaneamente fortes e vulneráveis. Ele concorda, admitindo que é um amor incomparável. Aproveitando o momento, Memo solicita permissão para visitar Isabela e Daniela prontamente concorda. Enquanto isso, no fim do expediente no restaurante, Macário fala incessantemente, enquanto Amparo, tomada pela preocupação, chora por Isabela. Frustrada, ela afirma que não consegue se concentrar nas questões do trabalho. Intrigado, ele questiona o motivo de suas lágrimas. Amparo, desolada, desabafa, lamentando o que aconteceu com Isabela. Ela confessa que se algo semelhante acontecesse com Zé Maria, não suportaria. Macário tenta acalmá-la, assegurando que em breve Isabela estará bem, mas Amparo lamenta profundamente o fato de Memo ter escondido a verdade dela por tanto tempo. Leonardo, que escuta a conversa, fica petrificado. Curioso, Macário pergunta a Amparo qual verdade ela está mencionando e que segredo Memo poderia estar guardando. Enquanto isso, Memo entra no quarto da UTI onde Isabela está desacordada. Emocionado, ele desabafa, confessando que desde o momento em que a viu, soube que ela era sua filha. Sem saber explicar, sentiu em seu coração que ela era uma Santos. Ele reflete que se tivesse sabido da gravidez de sua mãe, teria lutado para ficar com ela e criá-la, mas as circunstâncias foram diferentes. A mãe de Isabela, muito doente, entregou-a para adoção. Apesar disso, Memo afirma que não a julga, mas promete diante de Deus que ama a filha com toda a sua alma e que daria sua vida por ela. Com fé, coloca o escapulário de Martina com a imagem de Santa Carmen na mão direita da menina. Macário continua pressionando para saber o que Memo está escondendo e Leonardo intervém, explicando que Memo demorou a contar a Amparo sobre o acidente de Isabela. Macário sai, mas decide espiar escondido, ouvindo enquanto Leonardo alerta Amparo sobre a necessidade de ser mais discreta, já que quase revelou tudo. Em desespero, Amparo começa a chorar. Memo eleva uma prece para sua falecida mãe, pedindo pela recuperação de Isabela, incentivando a filha a ser forte. Antes de sair, ele beija a mão da menina. Nos sonhos de Isabela, ela caminha em direção a uma luz, mas uma mulher a segura pela mão e diz que ainda não é sua hora. Isabela então reage com um sorriso e timidamente mexe a mão com o escapulário. Na sala de espera, Memo informa Daniela que deixou o escapulário que era de sua mãe com Isabela como símbolo de proteção. Daniela, aflita pela falta de reação da filha, desabafa, dizendo que isso a deixa profundamente abalada e impotente. Memo a consola, afirmando que ela esteve o tempo todo ao lado de Isabela e que a considera a melhor mãe que a menina poderia ter. Na mansão, Jerusa pergunta a Fausto sobre o estado de Isabela. Ele responde com frieza, dizendo que a situação da menina permanece inalterada e que só veio tomar um banho. Jerusa manifesta o desejo de ir ao hospital apoiar Daniela, mas Fausto a impede, dizendo que seu lugar é na cozinha, não ao lado de sua esposa, pois elas não são amigas. Lupe observa que Gabi sente um grande carinho por Isabela, apesar de tê-la conhecido recentemente. Gabi responde que Isa é como uma cópia dela na infância e, além disso, considera a menina sua sobrinha por causa de João. Ela aproveita para incentivar Lupe a fazer justiça pelo que Sebastian aprontou e fazê-lo se arrepender de ser tão tolo. Eugênio percebe a tristeza de Sebastian e pergunta o que está acontecendo. Sebastian questiona se o pai realmente se importa com ele. Eugênio insiste que sim, lembrando que é seu pai e se preocupa. No entanto, Sebastian rebate, afirmando que o pai não demonstrou interesse quando ele foi enviado para o internato na infância, ou na morte de sua mãe, quando Eugênio se entregou à depressão e se esqueceu de que ele também precisava de um abraço. Sebastian se queixa de como o pai o afastou de sua mãe, enviando-o para estudar no exterior. Ele admite que se não fosse pelas fotos, sequer se lembraria do rosto dela. Eugênio garante que fizeram o melhor para ele, oferecendo a melhor educação, mas desde que chegou ao país, Sebastian não tem feito nenhum esforço para se aproximar e só se preocupa com diversão. Sebastian confessa que nas festas a única coisa que busca é atenção e carinho que não recebe em casa. Ele então pede ao pai que não finja que se importa, encerrando a conversa com boa noite.
De volta à conversa com Lupe, Gabi sugere uma estratégia para lidar com Sebastian. Ela precisa fazer com que ele se apaixone de verdade, mas para isso deve ignorá-lo completamente. Gabi garante que isso o deixaria louco, já que os homens não sabem lidar com a indiferença. Lupe observa que Sebastian se acha a última garrafa de água do deserto. Gabi então responde que quando ele estiver completamente aos seus pés, ela deve esmagá-lo como uma barata. Lupe, no entanto, afirma que não deseja partir o coração de Sebastian como ele fez com ela. Gabi, porém, insiste que ele merece ser tratado da mesma forma. Daniela faz uma oração no hospital, enquanto Memo se aproxima para segurar suas mãos. Nesse momento, Úrsula chega e cumprimenta o noivo com um beijo. Em seguida, ela se vira para Daniela e pergunta sobre o estado de Isabela. Visivelmente abatida, Daniela responde que Isabela ainda não acordou, mas Memo afirma que ela ficará bem. Daniela decide ir tomar um café. Úrsula se queixa por Memo não ter avisado que estava no hospital e tenta convencê-lo a ir para casa. Contudo, Memo se mantém decidido, dizendo que não sairá dali enquanto Isabela não apresentar alguma reação. Úrsula argumenta que Daniela certamente o avisará assim que isso acontecer. Mesmo assim, Memo insiste em ficar, dizendo que quer estar disponível caso precisem de sua ajuda. Incomodada, Úrsula sugere que ele não se envolva tanto, já que aquelas pessoas não têm nenhum vínculo com ele e que se permanecer será estranho, a não ser que ele esteja ali apenas para ficar perto de Daniela. João se surpreende com a visita de Karen à mansão àquela hora da noite. Com um tom falso, Karen explica que veio pegar algumas roupas para Daniela e segue até o quarto onde Fausto está. Ela tranca a porta e tenta seduzi-lo, mas Fausto recusa, dizendo que precisa ficar ao lado de Daniela, já que ela se queixa de deixá-la sozinha, principalmente com a criatura no hospital. Karen, com ironia, diz que ele faz um excelente papel de quem realmente se importa com a menina. Fausto responde que na realidade não quer que nada aconteça de ruim com Isabela, pois caso contrário ele perderá tudo. Karen acusa Fausto de estar mais preocupado com a fortuna do que com a própria filha, mas Fausto reflete que essa coisa é uma bastarda que teve que adotar para cumprir uma das cláusulas do testamento de seu pai, tratando Isabela como um investimento futuro. Ele acusa Karen de não ser capaz de convencer Eugênio a entregar sua herança. Karen rebate afirmando que seu pai nunca quebrará sua palavra. Fausto responde que ele fará ainda menos isso se ela o esbofetear. Karen o beija e promete que isso não se repetirá. Perdendo a paciência, Fausto põe fim ao relacionamento e, sem rodeios, tenta expulsá-la do quarto, dizendo que ela pode procurar apoio em Heron, pois está cansado dela. Ele exige que ela o esqueça e não o procure mais, deixando Karen chocada. Enquanto isso, Úrsula pergunta a Memo por que ele insiste em ficar no hospital, já que nem o pai da menina está presente. Memo, visivelmente contrariado, concorda em ir com ela e pede uma carona até a casa de Daniela, onde deixou seu caminhão. Úrsula concorda em esperar Memo no estacionamento, enquanto ele se despede de Daniela. Quando Daniela retorna à sala, Memo informa que está indo, mas que voltará no dia seguinte bem cedo e solicita que ela o avise caso receba alguma notícia. Daniela agradece por tudo e menciona que Fausto deve chegar a qualquer momento. Aproveitando a chance, ela pergunta a Memo o que ele queria dizer antes do acidente de Isabela. Léo adverte Amparo a ser mais cuidadosa, destacando que seu marido quase descobriu tudo. Amparo reconhece que se deixou levar pela emoção. Leonardo lembra que esse segredo é de Memo, não deles. Enquanto isso, Macário escondido começa a escutar a conversa e descobre que Memo tem uma filha. Memo tranquiliza Daniela, dizendo que o que ele queria contar não é relevante no momento. Ele afirma que o mais importante agora é a saúde de Isabela e pede para se despedir dela. Daniela prontamente se oferece para acompanhá-lo. Enquanto isso, Karen não concorda com o fim do relacionamento, acreditando que Fausto não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Fausto explica que não pode atender aos desejos dela, pois não vai abandonar sua família nem continuar colocando sua herança em risco. Desesperada, Karen declara que o ama e que sempre se entregou completamente a ele. Fausto admite que ela foi seu refúgio, o único lugar onde ele podia encontrar paz, mas a acusa de transformar isso em uma constante fonte de reclamações. Karen, irritada, o enfrenta, dizendo que ele não sabe do que ela é capaz e que será ela quem decidirá quando o relacionamento deles terminará.
Fausto, porém, rebate com firmeza, afirmando que não é uma marionete nem escravo dela e considera um erro permanecer ao seu lado. Ele desabafa sobre a dificuldade de suportar a convivência do casamento até que Isabela complete 18 anos, quando finalmente cumprirá a promessa feita entre seu pai e o pai dela e só então será livre. No hospital, Memo e Daniela entram no quarto para visitar Isabela e, de repente, percebem que a menina começa a movimentar uma das mãos. Memo sai para chamar o médico imediatamente, enquanto Daniela, comovida, agradece à Virgem pela reação da filha, considerando um verdadeiro milagre. No estacionamento, Úrsula aguarda Memo quando recebe uma ligação de Macário, que afirma ter descoberto o segredo de Memo e promete que ela ficará chocada ao saber. Úrsula insiste para que ele conte de uma vez, mas Macário prefere revelar pessoalmente para testemunhar sua reação. No quarto, Daniela, profundamente emocionada, diz a Isabela que está ali e pergunta se a menina consegue ouvi-la. Isabela abre os olhos, enchendo Daniela de alegria. Memo retorna com um médico e uma enfermeira para avaliar o estado da menina, enquanto ele e Daniela se retiram para permitir o atendimento. Do lado de fora, Memo e Daniela observam Isabela através do vidro radiantes. Sem perceberem, ambos em sincronia, colocam suas mãos direitas na superfície emocionados. Pouco depois, Daniela, aliviada, agradece a Memo, reconhecendo que ele foi essencial ao agir rapidamente para salvar Isabela da piscina, enquanto ela ficou paralisada pelo pânico. Com sinceridade, ela admite que sua filha está viva graças a ele. Tomada pela gratidão, ela o abraça e agradece profundamente por ter salvado sua filha. Envolvidos pela emoção do momento, os dois acabam se beijando com paixão.